escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitíssimo e maravilhoso é quando Deus nos permite, ao nosso deitar na nossa cama, e poder ter aquele sono saudável e ter uma noite maravilhosa, abençoada, dormir aquele sono saudável e acordar no outro dia aquele sono bem dormido. Poder sentir de Deus quando acordamos, antes que abramos os nossos olhos, nós poder refletir no livro de Salmos, capítulo 3, versículo 4, 5, que diz: com a minha voz eu clamei, e o Senhor me ouviu desde o seu santo monte. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ó, amados, quão bom e maravilhoso é poder refletir dentro das Sagradas Escrituras como Deus, Ele é tão perfeito, como Ele pode nos dar condição para que nós podemos adquirir aquele sono saudável, poder deitar na nossa cama e dormir aquele sono gostoso, e no outro dia acordar e sentir o ar da manhã, aquele momento tão saudável. Nos devidos cuidados com a sua vida espiritual, quando você levantou e preparou para poder sair para o seu trabalho, antes de tudo, você tomar com as suas devidos momentos de prazer, de pegar as Sagradas Escrituras e colocar ela em prática na sua vida, num momento, uma leitura, e entrar no espírito de oração, se preparar para sair para o seu trabalho. Isso é o dever que nós devemos obter conosco, porque Deus requer de nós os nossos cuidados. Quando nós nos levantamos de manhã, botarmos a nossa vida espiritual nos propósitos de Deus. É isso que Ele quer de nós. O bom zelo espiritual para com a nossa vida no nosso dia a dia. Esse zelo e os devidos cuidados que nós devemos ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Quero estar lendo aqui uma escritura, um versículo na escritura, 1 a Timóteos, capítulo 4, versículo 6. Propondo estas palavras aos irmãos, serás
bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Muito bem, aqui eu dou um seguimento aqui com esta escritura através de um momento de oração, desejando a todos mais uma vez o meu Deus abençoe a todos. Amado Deus e soberano Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, me ponho aqui diante da tua santíssima graça e que o Senhor receba, Senhor, a minha oração, o meu clamor, Pai, como que após a leitura da tua palavra, conforme aqui no primeiro livro a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, qual foi citado aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida, o coração de cada ouvinte que vai estar a ouvir essa palavra, esses momentos de quando a tua palavra está sendo ministrada, Pai, através desse canal, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada coração, cada ouvinte, Senhor. Que essa palavra possa entrar no subconsciente e descer para o coração e que a alma possa refletir, sentir um espírito de felicidade dentro de cada pessoa, meu Deus. Eu peço a Ti, Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que esta palavra, Senhor, possa ser útil na vida, no coração de cada pessoa, Pai. É o que eu te peço, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém, meu Deus, e amém. Muito bom dia. Deus abençoe os vossos corações, as vossas vidas. Isto inclui lazer, descanso, trabalho e que a saúde seja plena, tanto no físico, mental e espiritual. E desde já desejamos-vos sucesso na vida, prosperidade e que tudo contribua para o vosso bem. Então nós comentamos um pouquinho sobre o perigo do erro, mas nós vamos comentar um pouquinho ainda mais devido ao fato de que nós devemos sermos vigilantes naquilo que nós cremos. E gostaria que vocês ajudassem-nos a espalhar isto. Vocês podem, compartilhando ou mesmo dando só o like, que é simples, só o positivo, pertinho de dedo ali. Porque os tempos que estamos vivendo, todo tempo existiu um engano. Não é de hoje, que começou, tudo que existe hoje começou no Éden. Toda maldade, todo crime, tudo isso aconteceu ainda, foi lá no Éden. Mas com a medida que os anos vão passando e a iniquidade vai aumentando, não é que ela não existiu. Então o engano também, ele cresceu e se sofisticou. Ela é sofisticado. Usa-se a Bíblia para trazer engano. Pessoas usam a Bíblia para que as pessoas, isso aí é crente, está carregando a Bíblia. A gente tem falado muito aqui a respeito de conhecer a Bíblia, é necessário. Sim, porque Jesus já também tinha dito, errais não conhecendo as Escrituras. Mas as pessoas interpretam a Bíblia a seu modo. E com isto elas colocam suas próprias ideias, os seus achos. Mas um bom ministro,
ele expõe somente a palavra de Deus aos seus ouvintes. Paulo, ao escrever a Timóteo, no capítulo 4, ele disse isso, para que expusesse aos irmãos. A Timóteo, ele escreveu no versículo 6, dizendo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E ele adverte, a ele e a nós também, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Bem, então nós, baseados nas Escrituras, vamos trazer um pouquinho mais sobre os erros que nós devemos vigiar para que não venhamos a cometê-los. Porque de glória em glória, de fé em fé, a igreja alcança o seu objetivo. Mas de erro em erro, de engano em engano, as pessoas alcançam também o seu objetivo, que é afastar-se cada vez mais da verdade, crendo em algo que não é real. E nós encontramos em Marcos, capítulo 12, Jesus, no verso 24, ele disse assim àqueles fariseus, ou melhor, aqueles saduceus, né? A gente costuma dizer mais, tudo é fariseus, mas tem coisas que foram saduceus, uma ala religiosa daqueles dias, que fizeram uma pergunta a Jesus a respeito de não haver ressurreição. E quando Jesus deu a resposta, ele disse: respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Isto quer dizer, eles tinham a possibilidade de examinar as Escrituras. Você também tem. Você não é obrigado a crer no que alguém disse. O próprio Deus encarnado, né, a pessoa de Jesus Cristo, ele não se importou de que alguém fosse examinar se aquilo que ele estava falando era verdade ou não era verdade. Ele mandou examinar as Escrituras, mesmo ele sendo o autor delas, o inspirador. Porque a palavra de Deus, ele é fiel nas suas palavras. Jesus disse: os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não. Isso quer dizer, as palavras que haviam sido escritas desde o Éden até chegar em Jesus eram as palavras de Deus escritas, sendo de elogios, sendo de advertências. E cabe a nós, e cabe a você, cabe a todos examinar se aquilo é condizente com o que está escrito ou não. Não faça as coisas porque o fulano de tal, muito famoso, operador de milagres, fala línguas, profetiza, diz para você fazer. Faça o que a Bíblia diz para você fazer. Eu creio que estou bem claro, né, nesse respeito, nós batemos muito nisso, porque esse é o papel da Bíblia. Paulo chegou a dizer para Timóteo: rogo-te que pregues, instes a tempo e fora de tempo. Então todo tempo é tempo de advertência, é tempo de falar da palavra. Então Jesus responde: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? E vejam só, saduceus não eram homens da plebe, vamos dizer assim, indoutos, não, homens cultos às Escrituras, era uma seita forte. Saduceus, fariseus, uma das duas mais fortes, estavam ali. Só que uns criam que havia ressurreição e outros criam que não haveria ressurreição. Para vocês verem como que as coisas são.
Então você olha assim hoje e fala, não, o milênio, quer dizer, o arrebatamento é depois da tribulação. O outro vem e diz, não, é antes da tribulação. A noiva não passa pela tribulação. O outro vem, não, é depois. Então veja que lá também tinha estas questões. Mas por que tinham as questões? Aí que está o caso-chave. Jesus disse, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Estava falando a respeito daquela mulher, que ela teve 7 maridos. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência, o segundo desposou a viúva e morreu também, sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então ela teve 7 maridos. Agora de qual vai ser na ressurreição? Os 7 vão ressuscitar? Tentaram com isso colocar Jesus no canto da parede. Aí Jesus deu essa célebre resposta. Aí continuando no verso 25 ele diz, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, não casarão, não se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Agora, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes vós lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então vocês estão cometendo um grande erro. O casamento é até que a morte separe. A morte separou, acabou, não tem mais aquela ligação do casamento. Exatamente. Então a pessoa morreu, o cônjuge morreu, não quer dizer que lá você agora vai esperar a ressurreição para ser marido, esposa dele outra vez lá, não pode contrair um outro casamento. Por isso que pode casar de novo. Isso é só aqui nesse tempo nosso. Então Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. O que acabou ali foi o corpo. O espírito voltou para Deus e a alma está guardada. É o que Jesus está dizendo, na ressurreição não vão ser como é esse corpo aqui. É uma nova vida. Agora, vejamos aqui uma frase, eu deixei uma na primeira parte do erro, né? O perigo do erro. Agora, o maior erro não é acreditar naquilo que você pensa, que viu, que é daquela forma. Então o maior erro não foi acreditar naquilo que pensaram, que viram, mas sim quando decidiram confiar, acreditar. Assim que decidiram confiar sem verificar, assim que decidiram acreditar naquilo sem examinar. Então alguém te prega uma coisa aí, é muito eloquente, fala e você arrepia, chora, sente uma coisa no corpo, isso é verdade. Verifique primeiro, não seja precipitado. Seja equilibrado. Tudo bem, você falou, achei bom, achei bonito, gostei, mas eu vou examinar nas Escrituras. Pode falar para a pessoa, você pode falar para mim, eu vou examinar isso que você está pregando, ver se isso aí é bíblico ou não. É direito seu, ou melhor, é dever para com você e para comigo. Está alguma coisa errada aí nas Escrituras? Se você é meu amigo, tem alguma consideração, é seu dever verificar, e se tiver errado, você me fala. E eu te agradeço e vou seguir, vou procurar fazer tudo que é certo. Então é seu dever, não é só direito. Agora, não foi o fulano que falou, foi o Beltrano que falou. Eu vi isso na internet.
Eu vi isso naquele lugar, foi um fulano de tal, e ele é bom para pregar, ele tem conhecimento das Escrituras. Só o conhecimento é mais difícil, você tem que verificar, você tem que ter a sua experiência. Você não chega ao céu com experiência dos outros. Você chega na vida com experiência própria. Ninguém nasce pelo outro, ninguém come pelo outro, ninguém bebe pelo outro, ninguém dorme pelo outro. Cada qual dará conta de si mesmo. Se o seu vizinho, se o seu parceiro, se a sua parceira comer e você não comer, o que adianta para você? Nada. Você tem que verificar e ter certeza. Mas o fulano falou e eu acredito nele. O coração do homem é enganoso. Acredita em Deus. Maldito o homem que confia no homem em relação à vida. Você confia a fazer negócio com qualquer coisa? É os amigos meus que às vezes se vão quebrar a cara. Eu falo por experiência. Eu era muito de confiar. Todo mundo falou que é crente, mas não vai nessa não. Tem que conferir, é seu dever. Então você pode fazer isso. Temos uma outra referência. Ela está em Hebreus capítulo 3. Acho que está no certo, verso 10. No verso 7 até o 12 nós vamos ler para concluirmos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É isso aí. Então, o maior erro não é acreditar naquilo que pensa que viu, mas sim quando decides confiar plenamente e acreditar, sem verificar se aquilo tem veracidade, se aquele negócio que você está fazendo tem veracidade, se aquelas coisas. No mundo natural também você tem que verificar, e muito mais no mundo espiritual, que é a sua vida que está em disputa. E que Deus, o Pai das luzes, te ilumine, te proteja desses enganos todos que são abundantes no mundo natural e espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.